Você já tentou mover um objeto grande de um lugar para o outro sozinho? Com certeza foi bem mais difícil do que se alguém tivesse te ajudado. Os fardos ficam mais pesados quando os carregamos sozinhos e mais leves quando temos apoio. No entanto, existem pesos nesta vida que ninguém pode carregar por você. Só você pode levá-los. Ninguém pode crescer, desenvolver ou envelhecer por você. Ninguém pode viver ou prestar contas de sua vida por você. Os desafios de sua vida podem não ser novos, mas são específicos para você. Se você não enfrentá-los e lidar com eles, ninguém poderá fazer isso por você. Ninguém pode se tornar um cristão verdadeiro para salvar a sua alma. Biologicamente, uma mulher vivencia um ciclo todos os meses. Com esse ciclo vem mudanças físicas para ela. É um fato biológico que não pode ser mudado. Não importa o quanto você a ame ou quão íntimo seja dela, você nunca poderá carregar esse fardo por ela. Isso é verdade para muitas outras áreas da vida. Existem pesos que você não pode carregar sozinho e pesos que ninguém pode carregar por você. E nossas vidas estão repletas desse tipo de peso. Alguns de nós carregamos pesos de responsabilidades e necessidades financeiras. Alguns carregam o peso de crises familiares, de um parceiro que não ama, de um filho ou um irmão problemático, de uma crise de emprego ou de problemas de saúde. O livro de Jó disse corretamente que um dos principais elementos da vida é que a humanidade enfrenta problemas desde o dia em que nascemos até o dia em que deixamos este mundo. Veja o que está escrito no livro de Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Cada pessoa que você conhece ou vê na rua, independentemente de sua aparência, pode estar carregando, prestes a carregar ou acabou de carregar um fardo agora. Você pode cair em uma dessas categorias hoje ao ouvir esta mensagem. Seja qual for o que você esteja enfrentando, quero que saiba que, assim como mencionei no início deste vídeo, os pesos são mais leves quando carregados por mais pessoas e não apenas por uma só. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não há dúvida de que você está carregando muito peso neste momento, e pode parecer que este é um daqueles pesos que ninguém pode carregar por você. Ou talvez você esteja tendo dificuldades para confiar em alguém para te ajudar e esteja lidando com isso sozinho. Deus está enviando uma mensagem para você agora através desse vídeo, para parar de tentar fazer as coisas sozinho. Isso pode ser difícil, especialmente se você foi traído ou teve uma ajuda negada por aqueles em quem confiava. Alguns de nós crescemos ao longo dos anos e confiamos apenas em nós mesmos para resolver nossos problemas. Muitos de nós já aceitamos a ajuda de alguém que abusou da oportunidade, se tornou próximo demais e depois quebrou a nossa confiança quando mais precisávamos. Consequentemente, aprendemos a depender apenas de nós mesmos, mesmo que isso significasse carregar o dobro do peso que poderíamos carregar. Você pode não saber disso, mas muitas pessoas que você vê e que gostam de fazer as coisas sozinhas, não gostam disso. Elas adorariam encontrar alívio também. Elas gostariam de sentar e ver as coisas acontecerem, mas porque têm medo de confiar em outra pessoa por vários motivos, elas assumem o fardo sobre si mesmas. O lado negativo disso é que elas acabam carregando fardos que deveriam ser carregados por mais de uma pessoa. Você pode ser um pastor, um líder de uma organização ou apenas um membro respeitável de sua família que deseja que as coisas sejam realizadas. Deus está usando este vídeo para dizer para você que fazer tudo sozinho é encurtar sua vida a cada momento. Você está levando mais do que pode aguentar. Outro problema é que isso nos afasta cada vez mais da confiança em Deus e da dependência de nós mesmos. É por isso que muitos de nós somos impacientes com Deus. Queremos que seja feito do nosso jeito e queremos agora. A Bíblia alerta sobre esse modo de vida em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você percebe como uma mudança nesse sentido pode afetar não apenas seus resultados, mas também sua saúde e seu corpo? Deus não nos salvou e nos resgatou para que fizéssemos tudo sozinhos. Isso significa então que não devemos ser responsáveis e apenas deixar isso nas mãos de Deus? Não. Deus não nos chamou para a preguiça. No entanto, Ele quer que confiemos nele de todo o coração e nos apoiemos nele para obter entendimento e sabedoria. Eu não vou mentir para você. Há muitas coisas que você pode fazer por si mesmo sem Deus, mas nenhuma delas trará vida. Existem muitos prazeres que você pode ter nesse mundo, mas a verdade é que todos eles serão às custas da sua alma na eternidade. Qualquer coisa longe de Deus é cansativa, destrutiva e resultará em morte. Mas Deus é vida. Ele convida você a colocar suas necessidades e fardos diante dele, pois ele cuida de você. Ouça o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Eu amo muito esse versículo. Ele destaca tudo o que estamos mais inclinados a lidar sozinhos: ansiedades, problemas e preocupações. Você pode não saber disso, mas cada vez que permite que seus desafios te afetem de tal maneira que você começa a se preocupar e ficar ansioso, você está lidando com eles sozinho. Aos nossos olhos, os nossos problemas são montanhas altas demais para serem escaladas, vales escuros demais para serem atravessados e oceanos profundos demais para serem superados. Mas para Deus, eles não são nada. Quando todo o exército de Israel confrontou o exército dos filisteus, um soldado gigante os afrontou por se manterem firmes com sua própria força. Mas quando um garoto ficou ao lado de Deus, ele derrubou esse mesmo gigante que paralisou todo o exército. Quando Israel entrou em uma guerra contra outra nação, confiando na força do próprio braço, mesmo Israel sendo a nação maior, eles foram derrotados. Mas quando Israel foi, crendo na força de Deus, eles saíram vitoriosos. Não é de admirar que Paulo tenha escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A garantia do seu acesso a Deus está no fato de que ele ama e se preocupa profundamente com você. Isso é o que Pedro estava dizendo no versículo que lemos anteriormente. Quando você se preocupa com alguém, você quer fazer parte de suas lutas e vitórias. Deus se entristece quando tentamos fazer as coisas por conta própria. Quando tratamos Deus como se ele não estivesse presente, limitamos o seu envolvimento em nossas vidas. Mas quando entregamos nossas necessidades e dependemos dele para obter sabedoria e vitória, não há como perder. Talvez você esteja me ouvindo em um momento crucial da sua vida agora, sem saber o que fazer. Talvez você nem saiba por onde começar a confiar em Deus porque ficou sozinho por tanto tempo. Ou talvez você esteja perdendo o controle sem saber o que fazer porque o peso é demais. Até agora, você carregou tudo sozinho. Até agora, você tem feito o seu melhor para manter as coisas no lugar. Deus está dizendo agora: tenha paz. A presença de Deus é um lugar de descanso. Quando cremos em Deus o suficiente para confiar nele para nos ajudar, ele nos dará descanso do nosso cansaço. O que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. Deus, que é seu Pai, quer te ajudar se você tomar hoje a decisão de confiar nele e parar de viver como se estivesse sozinho. Se você precisa de sabedoria, ele dá sabedoria. Se você precisa de graça e força para superar uma luta, ele é suficiente. Se você precisa de alívio do trabalho árduo e do peso de muitas responsabilidades, ele é o grande provedor de paz. Você pode confiar nele. Você não precisa falar muito. Você apenas precisa crer nele e deixar que ele assuma o controle. Leve seus problemas e cansaços a Deus em oração. Às vezes, temos poucas respostas,
porque não pedimos. Temos poucas respostas porque não cremos. Se confiar em Deus, você verá a mão dele em sua vida. Você quer tomar essa decisão hoje? Você já tentou sozinho. Veja o quanto conseguiu resolver. Dê uma chance para Deus mostrar até onde ele pode levar aqueles que seguem a ele genuinamente. Ser filho de Deus significa ser um cristão verdadeiro. Significa estar disposto a abrir mão da sua vontade para que Deus possa assumir o controle da sua vida. Chegou a hora de parar de tentar fazer as coisas sozinho. É hora de deixar Deus agir através de você, para que Ele possa te ajudar a alcançar tudo o que já está preparado para uma vida abençoada. Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa em que você se agarraria se estivesse a poucos minutos de enfrentar a eternidade? Se você passar por uma experiência de quase morte, sua perspectiva de vida mudará completamente. Nesse momento crítico, nada mais importará para você a não ser uma coisa: Jesus Cristo. Diante da morte, você perceberá que em meio a todas as nossas buscas e conquistas mundanas, é o nosso relacionamento com Jesus, tornado possível pelo que Ele fez naquela cruz, que tem verdadeiro significado. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos nesta mensagem e descobrimos a verdade atemporal da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos dar a certeza de vida após a morte. Esta é uma mensagem séria e Deus quer que você preste atenção. Não perca nenhuma palavra. Abra seu coração para receber isso agora. Você nunca sabe o que pode acontecer depois desse momento. Nas palavras profundas de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, somos lembrados de que o nosso maior orgulho deveria estar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quando confrontados com a perspectiva da eternidade, todas as buscas e ambições mundanas que consomem as nossas vidas se tornam insignificantes. Reflitamos um pouco sobre uma pessoa que vivencia o encontro com a morte, pois ela oferece um paralelo marcante com a nossa própria vida. Considere a reunião de negócios que esse homem havia cuidadosamente agendado para a semana que vem. Diante de sua morte iminente, à medida que sua vida passa diante dele, ela se torna uma reflexão tardia, irrelevante e distante. Perde o seu valor. A busca pela riqueza perde o controle de seus pensamentos e até mesmo sua paixão por seu time de futebol favorito é insignificante em comparação. Sua querida casa se torna um bem trivial e até mesmo seu dinheiro meticulosamente planejado fica em segundo plano. Meu amigo e minha amiga, este é um lembrete comovente de que as coisas que priorizamos incansavelmente, em última análise, não têm peso quando confrontadas com o eterno. Dinheiro, bens materiais e até mesmo nossas realizações mais queridas são insignificantes em comparação com a importância de onde passaremos a eternidade. A única coisa que contará é a cruz de Cristo, porque ela desempenhará um papel significativo no local onde você passará a eternidade. Levemos esta lição a sério, pois ela se aplica a cada um de nós. Não podemos negar a inevitabilidade da morte, pois ela chega para todos nós, um por um. E quando esse dia chegar, todas as atividades temporais e prioridades equivocadas às quais nos apegamos desaparecerão no ar. No fundo de nós mesmos, reconhecemos essa verdade. No entanto, apesar desta consciência, muitas vezes deixamos de priorizar o nosso relacionamento com Deus. Em nossa busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas, não percamos de vista o eterno. Deixemos que a revelação deste vídeo seja um alerta, nos incitando a reconsiderar os nossos valores e a recalibrar as nossas prioridades. Contemplar os mistérios da vida após a morte levanta questões profundas. O que acontecerá quando nossa jornada terrena terminar? O que está além do limiar quando morremos?
Existe um reino chamado purgatório ou simplesmente dormimos até o prometido dia da ressurreição? Hebreus capítulo 9, versículo 27 fornece uma resposta resoluta, afirmando: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento. A palavra de Deus rejeita a noção de purgatório. Em vez disso, ela diz que um julgamento divino nos aguarda após a nossa existência terrena. Uma vez que compreendamos a certeza deste julgamento iminente, nossas vidas serão transformadas para sempre. O conhecimento de que um Deus santo e eterno examinará meticulosamente cada aspecto de nossas vidas nos obrigará a viver de maneira diferente. Você sabia que até as próprias palavras que você pronuncia serão analisadas e revisadas? Meu amigo e minha amiga, o julgamento é iminente. Ele está ao horizonte, e neste julgamento um único fator separará os destinos das almas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, encontramos o tema recorrente da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ouça essas palavras novamente. A pregação da cruz, que é a cruz de Jesus, pode parecer loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mais uma vez surge este símbolo da cruz, distinguindo claramente entre aqueles que estão no caminho da destruição e aqueles que estão no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o catalisador final para o perdão dos nossos pecados. Sem o que aconteceu naquela cruz e a ressurreição que se seguiu, não teria havido salvação para ninguém. Em Gálatas 6, a declaração enfática do apóstolo Paulo, mas longe esteja de mim gloriar-me, ressoa como uma diretriz para ancorar nosso orgulho somente em Cristo. Ele nos convida a fixar o olhar em Jesus, a olhar para a cruz e a depositar a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé. A cruz permanece como um farol de esperança, um lembrete do amor e do sacrifício incomensuráveis que garantiram a nossa redenção. Na nossa vida diária encontramos inúmeras distrações e tentações que nos afastam do profundo significado da cruz. Somos seduzidos pelo fascínio das realizações mundanas, consumidos pela busca de ganhos pessoais e fascinados pelos prazeres transitórios desta existência temporal. No entanto, diante da eternidade, essas atividades são insignificantes em comparação com o peso eterno da cruz. A cruz se torna o ponto focal que distingue entre aqueles que perecem e aqueles que são salvos, servindo como eixo para o perdão dos pecados. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, o conselho do apóstolo continua a ser um apelo resoluto para fixarmos os nossos olhos no poder transformador da cruz. Vamos refletir sobre a verdade contida nestes versículos enquanto contemplamos a séria realidade do julgamento e o poder transformador da cruz. Primeiro, no mundo que disputa constantemente a nossa atenção, há uma infinidade de distrações que procuram desviar o nosso olhar da cruz. A sociedade nos incentiva a nos fixarmos em nossa própria bondade, nos incitando a nos orgulharmos de nossas realizações e de nossa autojustiça. Ela defende a autossuficiência e a confiança na própria bondade percebida, perpetuando uma perspectiva distorcida que ignora a verdade mais profunda da nossa condição humana. A sociedade grita em nossos ouvidos: veja todo o bem que você fez. Você é uma pessoa gentil e amorosa. Você paga suas contas, apoia sua comunidade e cuida de sua família. Você é moralmente correto e cumpridor da lei. Você é de fato uma boa pessoa. Esta é a mentalidade predominante de muitos no mundo, incluindo os incrédulos. Eles não conseguem reconhecer a sua pecaminosidade inerente às terríveis consequências que os aguardam. Eles não conseguem ver o que Romanos capítulo 3, versículo 23 tenta nos ensinar quando diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou quando diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos nós herdamos a natureza do pecado de Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. No entanto, o diabo engana as pessoas, dando a elas uma falsa percepção para mantê-las presas fora da salvação até que morram e se percam para sempre. A sua compreensão do pecado está limitada a crimes e transgressões hediondas. Mas a mensagem do Evangelho desafia esta cosmovisão, apontando o dedo acusatório para cada um de nós, declarando que todos nós carecemos da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho transmite uma mensagem direta e contundente, uma verdade perturbadora de que todo indivíduo, independentemente da adesão social ou das virtudes pessoais, é um pecador diante de um Deus santo. As pessoas recuam diante de uma avaliação tão inabalável de sua posição moral. Elas sempre rejeitam veementemente a noção de serem rotulados como pecadores, se apegando em vez disso à ilusão de sua própria bondade. Consequentemente, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva e incompreensível para elas, e de certo modo uma pedra de tropeço, pois não querem abraçar a realidade da sua necessidade de salvação. Tudo isso é visto como tolice, um conceito insignificante e irrelevante que pode ser descartado sem pensar duas vezes. As pessoas podem encontrar consolo em suas realizações, em seus atos de caridade e em sua retidão moral, acreditando que esses atos louváveis são suficientes para garantir sua posição diante de Deus. Elas são seduzidas pelo sussurro enganoso de que a mensagem da cruz é desnecessária, de que podem alcançar a salvação através dos seus próprios esforços e justiça. O mundo ecoa este sentimento, perpetuando a mentira de que a cruz não tem relevância nas nossas vidas. No entanto, devemos resistir a sucumbir a essa falsidade. Devemos aceitar a verdade incômoda de que a nossa própria bondade é insuficiente e que as nossas realizações morais são sombras que desaparecem diante da justiça divina. Somente nos humilhando diante da cruz e reconhecendo a nossa necessidade desesperada de um Salvador, poderemos compreender verdadeiramente a magnitude da graça de Deus e o poder redentor do sacrifício de Cristo. Hoje Deus está falando enquanto você ouve este vídeo. Não se deixe enganar pelo fascínio da justiça própria ou pelas vozes persuasivas deste mundo. Em vez disso, coloque o seu olhar firmemente na cruz, reconhecendo-a como o ponto central do seu destino, onde o amor e a justiça de Deus se cruzam, resultando na sua redenção. A mensagem da cruz pode parecer tola para aqueles que estão perecendo, mas para você, a quem Deus está enviando esta mensagem para ser salvo, ela deveria ser a personificação do poder e da sabedoria de Deus. Outro pensamento preocupante é como existem indivíduos que depositam confiança inabalável em sua própria justiça. Esses fiéis ficam tão consumidos com a percepção de sua santidade que acreditam que merecem um lugar no céu. Eles se consideram indispensáveis para a própria essência do céu, se vangloriando de sua própria bondade diante de Deus. Contudo, é essencial reconhecer que eles se tornaram seguidores da religião, em vez de verdadeiros seguidores de Cristo. Eles se tornaram filhos da religião em vez de filhos de Deus. Vale a pena enfatizar que eles são tão santos aos seus próprios olhos que ousadamente se vangloriam diante de Deus de sua autoproclamada bondade. Um caminho perigoso, reminiscente do fariseu na parábola de Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você consegue imaginar ter a audácia de entrar na presença de Deus e se gabar de sua própria bondade? O orgulho e a autoimportância do fariseu levaram a dar um sermão a Deus sobre sua própria justiça. No entanto, o apóstolo Paulo nos lembra que a única coisa de que realmente podemos nos orgulhar é em Cristo. O apóstolo Paulo foi cativado pela pessoa de Jesus Cristo e reconheceu quem é Cristo e o que ele fez por nós. Jesus, o Filho unigênito de Deus, viveu uma vida perfeita e se tornou a propiciação pelos nossos pecados, morrendo a morte de todas as mortes. Isso serve como um poderoso lembrete dos perigos do foco equivocado e da autojustificação. Como mencionamos anteriormente, o mundo e a religião tentam desviar a nossa atenção da cruz e nos incitar a confiar em nós mesmos e na nossa própria bondade. Contudo, devemos resistir a estas tentações e fixar firmemente o olhar na cruz. É através da cruz de Jesus que os nossos pecados são perdoados, as nossas vidas são transformadas e a nossa esperança de salvação é assegurada. Nunca nos gloriemos em mais nada, a não ser no poder redentor da cruz. Ao abraçar a mensagem da cruz, somos libertados das armadilhas da justiça própria e do fascínio de uma mentalidade religiosa. Em vez disso, encontramos a verdadeira liberdade e o caminho para a vida eterna em Deus. Quando confrontados com a realidade da morte e do julgamento, tudo o que importa é se agarrar a Jesus e à cruz. Esta é uma mensagem séria e humilhante, que nos lembra de que a morte é um compromisso que todos devemos cumprir. As posses materiais e as realizações terrenas das quais podemos nos orgulhar serão insignificantes em comparação com o significado da cruz naqueles momentos finais antes de entrarmos na eternidade. Portanto, vamos nos apegar a Jesus como Ele se apega a nós. Naqueles minutos cruciais que antecedem a eternidade, o nome de Jesus é tudo o que importa. Ele é o único caminho para o Pai e a porta de entrada para o reino de Deus. Abrace Jesus como sua tábua de salvação hoje, para que quando chegar o momento de entrar na eternidade, você o faça com paz e alegria, sabendo que sua eternidade está garantida. Você foi abençoado com esse vídeo? Por favor, dê um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos abençoados. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e nos unirmos a você em fé. Vou contar algo sobre o Espírito Santo que você provavelmente nunca ouviu antes. Tenha certeza de que o seu coração esteja aberto a esta verdade, pois Deus usará este vídeo para iluminar o seu coração sobre este aspecto maravilhoso do seu ser que reside dentro de você. Também compartilharei alguns sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitos filhos de Deus têm opiniões diferentes sobre o Espírito Santo. Algumas escolas de pensamento dizem que ele é o sopro de Deus e que isso é o Espírito Santo fluindo dentro de você ou ao seu redor. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mão de julgamento de Deus, entre outras coisas. Mas quando você olha atentamente para a palavra de Deus, você verá que todas as escolas de pensamento parecem ter compartilhado diferentes partes de uma pessoa inteira. Veja, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele não é o poder demonstrado de Deus, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho e tem a mesma essência. No entanto, ele também é distinto entre eles. A Bíblia descreve o Espírito Santo em termos pessoais, não como uma força impessoal, quando diz que ele ensina, guia, conforta e intercede. Ele também possui emoções, intelecto e vontade. Jesus disse sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade de Deus, não a algumas, mas a todas. Ele também nos revelaria coisas que ainda estão por vir, coisas não conhecidas pela mente natural. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus acrescentou:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria nosso advogado, ajudador, intercessor e consolador. As Escrituras também atestam a divindade do Espírito Santo, mostrando as qualidades de onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Ele faz obras que só Deus pode fazer, como criar, regenerar e santificar. O Espírito Santo desempenhou um papel importante na sua salvação quando você recebeu o Evangelho e se voltou para Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem trouxe convicção a você como incrédulo e fez com que você visse a verdade do Evangelho sob uma luz clara. Qualquer pessoa que responda à sua convicção e coloque a sua fé em Jesus, recebe a vida eterna e uma nova natureza. O Espírito Santo une o cristão a Jesus e o coloca no corpo de Cristo, a família de Deus na terra e no céu, ou seja, a Igreja. O Espírito Santo também une você, filho de Deus, com Cristo em sua morte, te capacitando a viver vitoriosamente sobre o pecado. O Espírito Santo é responsável por te controlar quando você se rende a Deus e se submete à sua palavra. Quando essas condições forem atendidas, você viverá e testemunhará seu poder para produzir cada vez mais frutos em sua vida. Por último, o Espírito Santo vive em você permanentemente. Como a Bíblia diz que ele é o selo da sua salvação, sua ausência significaria que você não está salvo. Isso significa que ele é a garantia da sua salvação até o dia da redenção. Quando você peca e entristece o Espírito Santo, ele ainda assim nunca te abandona. Esse é, claro, o destino do verdadeiro cristão, não do indivíduo que afirma ser um, mas planeja, pratica e desfruta do seu pecado. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo odeia o pecado, porque os desejos do Espírito Santo operam mais em seu coração do que em sua carne pecaminosa. Agora, como você aprendeu algumas verdades sobre o Espírito de Deus, uma de suas maiores obras em nossas vidas é a obra da orientação, do conforto e da correção. Através de sua obra, o Espírito Santo evita que caiamos de volta no mundo e nos mantém salvos até o fim. Mas é claro, como todos sabemos, pode ser um desafio ter certeza de que estamos dando ouvidos quando ele fala ao nosso coração. Então, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está realmente falando com você. 1. Você está sendo levado a exaltar Jesus. A Bíblia nos diz claramente como discernir os espíritos, um aviso muito importante que devemos seguir, especialmente nestes últimos dias onde há tanto engano voando por todo lado. Veja 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O diabo nunca te levará a fazer algo que exalte Jesus ou expanda o reino de Deus na terra. Tudo que ele leva você a fazer é anticristão, anti-Deus e anti-reino. Quando um falso espírito se apresenta em sua vida, seu impulso será o de se exaltar, de agradar a si mesmo e de se considerar em primeiro lugar até mesmo diante de Deus. Ele pode até te convencer a fazer isso de forma religiosa, apontando uma ou mais passagens bíblicas para apoiar essa ação, mas na verdade ele está levando você contra Deus. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele citou versículos bíblicos para Jesus se curvar diante dele e pular de um monte muito alto. Graças a Deus que Jesus era a verdade e venceu as tentações de Satanás. O Espírito Santo sempre colocará Jesus diante de você. Sempre que você vê e considera Deus antes de suas ações, pensamentos e decisões, é o Espírito Santo falando com você. Dê ouvidos a ele. 2. O Espírito Santo está falando quando você está sendo inspirado a produzir seu fruto em sua vida. Se você passa tempo suficiente com alguém, começará a agir, pensar e falar como essa pessoa.
Da mesma forma, quando o Espírito Santo está em seu coração falando com você, ele dá instruções que produzem seu fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Isso significa que quando você recebe uma instrução para demonstrar amor, para abraçar a alegria de Deus em vez da depressão, para se controlar ou para ser gentil e educado, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. O que há de mais belo em tudo isso é que essas coisas são aplicáveis a todas as necessidades da sua vida, como carreira, relacionamentos, necessidades físicas e emocionais, finanças e negócios. Ao te incentivar a ser fiel, o Espírito Santo impedirá que você pegue coisas que não sejam suas. Ao te incentivar a praticar moderação ou autocontrole, o Espírito Santo está falando com você sobre viver uma vida santa diante de Deus. Você pode não ouvir uma voz, mas saberá que esta é uma batalha entre a sua carne e a voz de Deus. 3. A palavra de Deus ganha vida em seu coração. Visto que o próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, como você pode saber se é o Espírito Santo falando através de alguém ou apenas as próprias ideias dessa pessoa? Como você pode saber que está sendo desviado pelo diabo em vez de seguir o Espírito Santo como pensava? A resposta está na palavra de Deus. Quero dizer, seja o que for que você sinta que o Espírito Santo esteja falando pessoalmente com você, você também deverá ser capaz de encontrar as mesmas verdades, princípios e ideias relacionadas na Bíblia. Se você não consegue encontrar uma verdade direta ou relacionada na Bíblia, ou se ela discorda totalmente dela, então você está sendo desencaminhado pelo diabo. A palavra de Deus sempre ganha vida quando você deseja ser instruído e guiado por ela. Você pode já ter ouvido isso antes, mas no momento apropriado, notará como ela atinge de forma diferente, como ela parece mais precisa e como ela é muito pessoal. Quando a palavra se torna pessoal e uma resposta ao que você tem orado sem contradizer quem Deus é, isso é o Espírito falando com você. Sempre compare o que você está ouvindo pessoalmente com o que já está escrito na Bíblia. E se os dois corresponderem, você pode ter certeza de que é realmente o Espírito Santo falando com você. Mas se não, fuja dessa orientação em espírito de oração. Isso levaria você à destruição. 4. Você recebe uma paz interior associada à instrução alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O importante sobre seguir a orientação do Espírito Santo é que mesmo diante do caos, apesar dos sentimentos de medo e ansiedade, você terá uma profunda sensação de paz, como se essa fosse a coisa certa a fazer. Seria como ter descoberto uma nova ideia que mudaria o mundo e ser solicitado a compartilhar isso com um conselho de pessoas que querem te apoiar. Você sabe que é a coisa certa a fazer e mesmo que entre em pânico, fica tranquilo, sabendo que, desde que compareça a esse conselho e fale, você já terá o apoio. Você não está tentando ganhar o apoio dessas pessoas. Você já tem isso. Seu medo não é o resultado. É apenas a tensão de ficar diante daquelas pessoas. Observe o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 26 e 27 sobre o Espírito Santo nos dar sabedoria e paz. Ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, quando você recebe uma visão que se alinha com a palavra de Deus, e apesar do caos externo você tem uma sensação mais profunda de paz, isso é um sinal de que o que você recebeu vem do Espírito Santo. Siga isso e com certeza tudo te irá bem. Deus pode fazer o possível e o impossível de novo e de novo. Ele é o mesmo Deus hoje como sempre foi. Portanto, não há razão para duvidar que Deus possa fazer isso de novo. Estes são os versos de uma música que aprendi com meu pastor há muitos anos. Essa música me acompanhou por muitos dias difíceis, quando eu não sabia como sair da minha situação. Querido Filho de Deus,
Eu quero que você saiba que Deus pode mudar essa situação em sua vida se você permitir que Ele o guie. Sei que você orou e tentou muitas outras opções sem sucesso, mas você já parou para descobrir se estava deixando Deus guiá-lo nessa situação? Ele é o Deus imutável. Nenhuma situação pode assustá-lo. Ele é o Deus desde o início dos tempos e conhece todas as coisas. Nada o pega de surpresa. Muitas vezes enfrentamos dificuldades em situações, não porque não acreditamos que Deus possa mudar as coisas, mas porque não nos acomodamos para deixar que Ele nos conduza para fora da situação. Já ouvi pessoas dizerem: se Deus pode, por que Ele simplesmente não faz isso? Se Ele é todo-poderoso, por que simplesmente não faz com que esses problemas desapareçam? Por que Ele não faz esse mal sumir? Elas acreditam no poder de Deus, mas apenas de acordo com sua própria imaginação e termos. E isso as mantém presas a um ciclo, orando e esperando, mas sem saber que ainda falta alguma coisa. Veja, embora Deus possa fazer o impossível, precisamos saber que Ele não se move aleatoriamente. Sim, Deus trabalha de maneiras misteriosas, mas, enquanto Ele trabalha, Ele quer que trabalhemos com Ele. E como trabalhamos ou cooperamos com Deus? Dando a Ele preeminência e seguindo sua liderança. Verifique através da palavra de Deus. Em muitas coisas que Deus fez na vida do seu povo, eles também tiveram o seu próprio papel a desempenhar. Normalmente, nossas peças são tão pequenas que parecem insignificantes, mas não são. Deus adora quando permitimos que Ele assuma a liderança enquanto seguimos. Não sei em que situação você se encontra ao ouvir esta mensagem. Talvez você esteja em uma situação muito desconfortável agora. Preciso que você saiba que Deus pode mudar essa situação para o seu bem. Para alguém, uma mudança de situação pode significar a cura de uma doença grave. Por outro lado, pode significar o adiamento de um prazo ou veredito que lhe custaria algo valioso. Talvez a sua liberdade, relacionamento, bens ou abrigo. Talvez a sua própria mudança de situação seja o desejo de experimentar um milagre transformador na sua situação financeira, na sua saúde ou em outra área da sua vida. Se você está em algumas dessas categorias ou em uma categoria própria, entenda isto. Deus pode mudar sua situação se você permitir que Ele o guie. A orientação do Senhor é tão importante quanto o seu poder que traz milagres. Se você perder, isso pode custar o seu testemunho. Pense sobre isso. Quando Moisés e os israelitas se viram presos entre os egípcios e o Mar Vermelho, clamaram a Deus. Moisés orou e Deus lhe respondeu com uma instrução. Qual foi? Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao 18. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas para seguirem em frente. Levante seu cajado e estenda a mão sobre o mar para dividir as águas, para que os israelitas possam passar pelo mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam. E ganharei glória através de Faraó e de todo o seu exército, através de seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado por meio do Faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Observe que Deus disse a Moisés sua parte e as partes de Moisés juntas. Foi como: faça isso, pois eu mesmo estou prestes a fazer isso também, em resposta às suas orações. Logo após esta instrução, a Bíblia nos diz que Deus entrou imediatamente em ação e começou a atacar os carros egípcios, dificultando a aproximação deles aos israelitas, dando a Moisés tempo suficiente para agir de acordo com a instrução que acabou de receber. Deus não faz as coisas pela metade, mas a sua inação em relação à sua orientação tem o poder de interromper a sua obra a meio caminho da sua vida. Se você permitir, Ele mudará as coisas para ti. Se Moisés tivesse dito: mas Deus, o Senhor é todo-poderoso, porque o Senhor simplesmente nos leva através do mar, ou vira o exército egípcio para o outro lado, ou os esmaga de uma vez só, ou os faz sumir para que não tenhamos que fazer nada. Tanto ele quanto toda a nação teria ficado presa lá até depois da recuperação dos egípcios, e eles teriam sido esmagados. Por quê? Porque Moisés teria se recusado a deixar Deus guiá-lo. Essa é uma maneira pela qual muitas pessoas sentem falta da mudança de história. Não é que Deus não possa. Elas acreditam e oram, mas querem que Deus faça as coisas à sua maneira. Portanto, nada acontece e elas acham que Deus não lhes respondeu. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, Deus disse ao seu povo:
pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não atende e não atenderá às suas necessidades da maneira que você deseja. Ele sempre responderá da maneira que ele achar melhor. Seu trabalho é orar e depois seguir tudo o que ele lhe disser para fazer, enquanto ele faz o que só ele pode fazer. Em Gênesis 21, a Bíblia nos conta a história de Agar, a escrava de Abraão e Sara. Com base no pedido de Sara, Abraão dormiu com Agar e ela deu à luz Ismael, o primeiro filho de Abraão. No entanto, depois que Isaque finalmente nasceu, Sara não quis mais Ismael e sua mãe em casa e pediu a Abraão que mandasse os dois para longe do seu filho Isaque. Abraão fez, e tanto Agar quanto Ismael ficaram presos no deserto sem comida ou água suficiente. A mulher colocou seu filho chorando debaixo de um arbusto e depois se afastou alguns metros dele para não vê-lo morrer. Enquanto ela chorava, o anjo de Deus apareceu e pediu que ela pegasse a criança porque Deus tinha ouvido seu choro. Naquele mesmo momento, seus olhos se abriram e ela viu que havia um poço próximo. Ela rapidamente correu lá, encheu a garrafa com água e deu de beber ao filho. Imagine se ela visse o poço, mas se recusasse a beber. Tanto ela quanto o menino teriam morrido. Deus poderia ter tirado a sede ou a fome deles, mas em vez disso mostrou um poço. O que eles faziam com isso dependia deles. Veja, ele não só tem o poder de melhorar as coisas para você, mas também sabe a melhor maneira de fazer isso. Sendo esse o caso, você deve deixar Deus te guiar. Outro motivo pelo qual muitos crentes parecem não experimentar esta mudança de história é que não procuramos ser guiados. Algumas pessoas não querem ser guiadas. Outras pessoas querem orientação, mas não buscam a orientação de Deus. Como cristão, a oração não é sua plataforma para expor os seus problemas diante de Deus. Não. Em vez disso, é um momento e um lugar para falar com Deus e deixá-lo responder a você para lhe dizer o que precisa fazer. A oração é comunicação. A comunicação é uma via de mão dupla. Envolve dar informações e também receber informações. Portanto, você está vindo a Deus e esperando receber uma resposta para o que está pedindo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram sinceramente. Por que você precisa buscar a Deus? Para a orientação. A maioria dos crentes prefere buscar uma solução na internet do que buscar a orientação de Deus. Não significa que você nunca deva buscar conhecimento, mas quando se trata de coisas que dizem respeito ao seu destino e a determinadas situações da sua vida, você deve ir onde está a solução, ao único que pode mudar as coisas, a Deus, seu Pai do céu. A Bíblia diz para reconhecê-lo, render-se a Ele e deixá-lo assumir a liderança, e Ele dirigirá o seu caminho. Amado, o tempo em que essa situação permanecerá em sua vida está em suas mãos. Você abandonará seu orgulho e buscará a orientação de Deus. Cada vez que você passa tempo orando, estudando a palavra de Deus e jejuando, você diz a Deus que não pode ajudar a si mesmo e que precisa dele para guiá-lo. Quando você se recusa a fazer essas coisas, você diz que não precisa das instruções dele. Você confia no Senhor? Demonstre isso através da sua submissão a Ele. É através da submissão que fica mais fácil obedecer ao que Deus nos diz. Através da submissão, você diz: Senhor, preciso de Ti. Não se trata do que eu quero, mas do que o Senhor quer. O Senhor conhece o caminho melhor do que eu. Por favor, mostre o que eu preciso fazer e me dê forças para mudar minha situação atual. Estas são orações que geram milagres, meu amigo e minha amiga. É o tipo de coração que move Deus. A oração afirma genuinamente o seu desamparo sem Ele, e como Deus é atraído pelos desamparados. Quero que você decida hoje buscar a Deus para pedir que Ele te guie, assim como Ele conduziu os israelitas passo a passo, dia após dia, desde o Egito, através do deserto, até a terra prometida. Peça ao Senhor que o guie também. Você não pode se dar ao luxo de ficar onde está quando Deus tem muito mais quando você anda com Ele. Levante-se hoje, deixe Deus guiá-lo. Você não vai se arrepender. No final, vale a pena acreditar e obedecer a Deus. No final, seguir a orientação de Deus sempre compensa. Você já se viu no meio de uma batalha, se sentindo oprimido e inseguro quanto ao resultado?
São nesses momentos que surge a nossa maior arma, a adoração. Sim, a adoração tem o poder de fazer o diabo fugir mais rápido do que qualquer outra coisa. Quando elevamos louvor e gratidão ao céu, mesmo em meio às nossas provações mais difíceis, as correntes são quebradas e a vitória nasce. Deixe-me compartilhar com você a história de dois homens chamados Paulo e Silas. Eles se encontraram em uma cela de prisão escura e sombria por pregarem o Evangelho. Agora, a maioria das pessoas reclamaria e se desesperaria em tal situação, mas não Paulo e Silas. Eles entenderam o poder da adoração. Então, em vez de lamentarem na comiseração, eles escolheram louvar a Deus e ergueram a voz em cânticos de adoração e gratidão, enchendo aquela cela da prisão com a doce fragrância da adoração. E adivinha o que aconteceu? As correntes foram quebradas e as portas da prisão se abriram. A adoração deles se tornou um catalisador para milagres. Quando escolhemos louvar a Deus em meio às nossas batalhas, algo sobrenatural acontece. Deus percebe e age em nosso favor. Ele luta as nossas batalhas e as transforma em bênçãos. Sei que nem sempre é fácil louvar quando as tempestades da vida estão nos assolando, mas lembre da história de Josafá. Quando confrontado com rumores de guerra e um vasto exército que ameaçava subjugá-lo, ele não confiou nas suas próprias estratégias e planos. Em vez disso, ele se voltou para o Deus da vitória. Ele entendeu que suas batalhas não eram só dele para lutar. Portanto, se você se encontrar no meio de uma batalha hoje, te encorajo a seguir os passos de Josafá. Busque a face de Deus e louve de todo o coração. Não espere a vitória chegar. Louve agora, no meio da tempestade. Ao fazer isso, observe como Deus se move em seu favor. Você pode estar se perguntando, mas como o louvor transforma batalhas em bênçãos? Bem, quando louvamos, nosso foco muda a magnitude dos nossos problemas para a grandeza do nosso Deus. Declaramos sua soberania sobre nossas circunstâncias. Lembramos a nós mesmos que Ele é fiel e tem o poder de transformar nossas batalhas em bênçãos. E aqui está a bela verdade. Deus não está limitado pelo tamanho da sua batalha. Assim como Josafá e seus homens encontraram uma abundância de despojos após a vitória, Deus pode transformar suas batalhas em bênçãos transbordantes. Mas tudo começa com a sua disposição de adorar a Deus e de entregar suas batalhas em suas mãos capazes. Então, encorajo você a levantar sua voz em adoração. Deixe o seu louvor ser uma arma que dispersa o inimigo e convida a presença de Deus para a sua situação. Confie que Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o seu bem. Suas batalhas podem ser ferozes, mas Deus é maior, e Ele pegará essas batalhas e as transformará em bênçãos que você jamais poderia imaginar. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo do caminho. Portanto, louve de todo o coração e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Nas profundezas do meu desespero, nunca imaginei que emergeria mais forte. A vida me desferiu golpe após golpe e pensei que havia chegado ao meu limite, mas eu mal sabia que Deus estava moldando meu espírito, me preparando para as batalhas que estavam por vir. Veja, não são as batalhas em si que dizem a respeito de Deus. É a pessoa que nos tornamos em meio às lutas. Ele quer que compreendamos a verdade de que já somos vitoriosos lutando numa posição de triunfo. É inspirador ouvir as histórias daqueles que venceram as adversidades. Suas palavras ecoam no tempo, nos lembrando que alguém percorreu o caminho que estamos trilhando atualmente. E se eles saíram vitoriosos, nós também podemos. Há um conforto indescritível em saber que nossas lutas de hoje se tornarão a fonte de força para o amanhã de outra pessoa. Suas batalhas, meu amigo e minha amiga, não são em vão. São um testemunho em formação, uma narrativa poderosa de transformação à espera de se desenrolar. Creia de todo o coração que suas batalhas serão transformadas em bênçãos. A sua vitória não é uma mera possibilidade, ela já está certa no abraço amoroso de Cristo Jesus. Ele é o refúgio onde você pode encontrar consolo em meio às tempestades implacáveis da vida. Se apoie nele, que é quem ajuda os desamparados e defende os fracos. Confie que Deus lutará em seu nome. Posso não compreender totalmente a magnitude da sua dor, o peso dos seus fardos ou a extensão dos seus medos. As sombras da dúvida e da ansiedade podem ter lançado trevas sobre a sua alma,
tornando difícil imaginar uma saída. Mas ouça a firme palavra de Deus agora. Estou contigo. Não temas, nem te espantes. Na quietude do seu coração, entregue suas batalhas a Ele. Deixar Deus travar suas batalhas não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de profunda fé. É necessário reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que sua força por si só é insuficiente. Mas ao se render, você abre a porta para a intervenção de Deus. Você permite que o Todo-Poderoso mostre seu poder e graça em sua vida. E quando chegar a hora de testemunhar sua vitória, será um grande testemunho. Então, enquanto está no meio de suas batalhas, se anime. Você está sendo formado em um guerreiro fortalecido pelas provações que enfrenta. Confie que Deus transformará suas batalhas em bênçãos sem medida. Sua história, sua luta e seu triunfo final tocarão a vida de muitos. Abrace a jornada, pois a vitória já é sua. Nas profundezas do seu desespero, Josafá buscou a sabedoria de Deus, reconhecendo humildemente as suas próprias limitações diante de uma batalha esmagadora. Ele entendeu que a vitória não poderia ser conquistada apenas com sua própria força. Mal sabia ele que sua rendição abriria o caminho para a incrível promessa de Deus se desenrolar, como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. À medida que a batalha avançava, Josafá e seu povo escolheram louvar a Deus em vez de sucumbirem ao medo. Eles se posicionaram com total confiança enquanto Deus agia entre seus inimigos, causando confusão e caos em suas fileiras. No final, os inimigos se destruíram, não deixando nenhum de pé. Mas a história não termina aí. Após a batalha, Josafá e seu povo passaram 3 dias recolhendo os despojos da vitória. Eles experimentaram as bênçãos inesperadas que recebemos quando entregamos nossas batalhas diante de Deus e escolhemos adorá-lo em meio à adversidade. E essas bênçãos, uma vez recebidas, continuam a fluir em nossas vidas, enchendo nossos dias de abundância e paz. Essa é a natureza da graça e do favor de Deus, transbordante e sem fim. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos batalhas que nos deixam indefesos e cansados. Mas não se preocupe, pois fomos equipados com a armadura de Deus, um arsenal divino de proteção e força. Porém, não basta apenas nos revestirmos com esta armadura espiritual. Devemos também empunhar a arma mais poderosa de todas, a espada do Espírito, que é a palavra viva e inspiradora de Deus. Ele mesmo é a palavra, e sua palavra é uma espada de 2 gumes, carregando um poder imensurável ao nosso alcance. Quando compreendemos plenamente essa verdade, o que resta temer? Se o Deus Todo-Poderoso estiver do nosso lado, quem poderá ficar contra nós? No livro de Salmos, capítulo 3, versículos 3 e 4, está escrito: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Infelizmente, muitas vezes nos parecemos com os antigos israelitas, entrando na batalha desarmados e mal preparados. Esquecemos a incrível arma que possuímos na palavra de Deus. Subestimamos a autoridade e o domínio que nos foram concedidos como seus filhos. Mas não mais. É hora de nos levantarmos e tomarmos posse da espada do Espírito, a usando para superar todas as provações e tribulações que surgirem em nosso caminho. Saiba disso. Às vezes, Deus irá envolver você em um escudo protetor, te protegendo de todos os ataques. Outras vezes, Ele irá adiante,
derrubando exatamente as coisas que se levantam contra você. Imagine o poder de um Deus que confronta seus inimigos de frente, travando batalhas em seu nome. Esta é a realidade do Deus a quem servimos. Então, meu amigo e minha amiga, lembre dessa verdade. Deus cuidará de suas batalhas, aquelas que ameaçam te dominar e te consumir, e transformará elas em bênçãos sem medidas. Entregue seus medos e dúvidas, largue as armas da autossuficiência e confie em Deus de todo o coração. No meio da tempestade, levante a sua voz em adoração e observe como Deus orquestra a vitória em seu nome. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida e que você caminhe na paz abundante que só Ele pode proporcionar. Na vasta arena da vida, as batalhas inevitavelmente surgirão em seu caminho. Algumas batalhas podem exigir que você lute, enquanto outras exigem que você permaneça firme e confie no Todo-Poderoso. A questão é: você realmente crê no poder de Deus para transformar essas batalhas em bênçãos? Ou você simplesmente folheia as páginas da Bíblia sem abraçar a verdade transformadora que ela contém? Deus não está interessado apenas no seu conhecimento. Ele anseia pela sua fé inabalável na capacidade dele de fazer maravilhas em sua vida. Quando se trata de guerra espiritual, não é a sua força que prevalece, mas sim o poder de Deus fluindo através de você. Você é um canal para que a vitória dele se manifeste, pois a batalha nunca foi verdadeiramente sua para começar. Deus, em sua infinita sabedoria, é capaz de te levar de um estado de vergonha para a dupla honra. Essas palavras não são apenas promessas vazias, são as garantias divinas para você. Quando você compreende a magnitude do que Deus pode realizar em seu favor, isso fortalece a própria fibra da sua fé. Assim como Jó, que se viu no meio de uma turbulência, você também pode permanecer inabalável na sua confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecerem terríveis e toda a esperança parece perdida, mantenha-se firme na fé de que Deus te livrará das profundezas do desespero. Numa reviravolta do destino, José foi acusado injustamente e jogado na prisão, mas mesmo dentro dos limites daquelas paredes frias, o favor de Deus brilhou sobre ele. Através da intervenção divina, José saiu das profundezas da prisão para se tornar governador, um homem de influência. Isso é uma prova do fato de que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Ele é o mestre em transformar nossos contratempos em reviravoltas. Talvez você se encontre em uma situação semelhante, se sentindo traído, abandonado ou acusado injustamente. Mas tem de bom ânimo, pois Deus é capaz de lutar por você. Ele vê as batalhas que você enfrenta, tanto as visíveis como as invisíveis, e deseja transformá-las em bênçãos sem medidas. Mesmo no seu local de trabalho, onde os desafios podem ser abundantes, lembre-se disso. Seja o que for, tudo coopera para o seu bem. Creia na intervenção milagrosa de Deus e veja como as bênçãos dele surpreendem as pessoas ao seu redor. No meio das tempestades da vida, aprenda a arte de ficar calmo. Embora os ventos possam se enfurecer e as ondas possam quebrar, encontre consolo no conhecimento de que Deus está no controle. Portanto, meu amigo e minha amiga, deixe de lado a ansiedade que te oprime. Se livre do fardo de pensar demais em como resolver cada problema. Em vez disso, encontre paz na verdade de que Deus é soberano e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Confie em seu amor inabalável e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Lembre-se das palavras do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abrace a quietude, deixe de lado a força do seu próprio braço e permita que Deus faça milagres em sua vida. Ele é fiel, Ele assumirá suas batalhas e as transformará em bênçãos muito maiores do que você consegue possivelmente imaginar.